Olá, vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo que estamos colocando aqui na rede, no YouTube, e novamente agradecendo a todos pela assistência, por visualizarem os nossos trabalhos. Gratidão mesmo. Pessoal, como eu sempre falo a vocês, aqui é um canal de conhecimento, de informação construtiva. E nós vamos divulgar muito aqui a arte, a manifestação da arte. Falamos sobre cinema, falamos sobre outros temas ligados à manifestação artística e vamos abordar também aqui no nosso canal a questão dos ritmos musicais de cada país, assim que a gente puder falar, e nada melhor, nada mais conveniente do que iniciarmos falando sobre os ritmos musicais brasileiros. E é sobre essa majestade, o samba, que nós vamos falar no nosso vídeo a partir de agora. O título do nosso vídeo é exatamente este: Nossa Majestade, o Samba. Nós vamos falar como surgiu o samba no Brasil, como ele se manifestou e como ele também se apresenta nos dias atuais, na nossa contemporaneidade. Então vamos falar sobre o samba. Pessoal, o samba ele surgiu há muito tempo. Para sermos mais precisos, o samba surgiu na segunda metade do século XIX. E nós sabemos que a capital federal do Brasil, naquele período, era a cidade do Rio de Janeiro. Porém, saíam da Bahia, iam para o Rio de Janeiro, alguns negros baianos, obviamente, e que eles trouxeram para a então capital federal um ritmo muito diferente. Um ritmo que envolvia dança, que envolvia uma espécie de ritual religioso e de batuques urbanos. E toda essa mescla de movimentações chamou muito a atenção dos cariocas. Então ali houve a primeira manifestação do samba propriamente dito no Brasil. Então foi como ele se oficializou. Ele se oficializou exatamente na capital do estado do Rio de Janeiro, que era a capital federal, porque ainda era império. Né? Depois é que veio a República e só mudou a capital na época de Brasília por volta do ano de 1960, 1961, que Brasília se tornou então a capital federal do país. Já nas primeiras décadas do século XX, no Rio foram incorporados ao samba outros gêneros musicais, como o lundu, o machixe e o xote. O primeiro samba gravado foi no ano de 1917 e o nome do samba se chamava Pelo Telefone. E este samba ele fez muito sucesso, hoje a gente pode ouvi-lo aqui no YouTube, e ele ele serviu como se fosse o carro-chefe da primeira manifestação do samba no Brasil. Entre os pioneiros está a figura de Alfredo da Rocha Viana Júnior, mais conhecido como Pixinguinha. Ele teve um papel muito importante, porque, como eu falei aqui, ele foi um dos pioneiros na manifestação desse ritmo musical, que é tido como a cara do Brasil, né? Principalmente em décadas passadas. Aí vem a década de 20, vem a década de 30, com a década de 30 o rádio pega fogo, né? É uma sucessão, e o que é que acontece? O samba se torna o ritmo muito tocado nas rádios do Brasil, que era o meio de comunicação mais atuante. Então surge uma nova manifestação dentro do samba, se chama o samba-canção. E o samba-canção tem uns contornos mais lentos, mais românticos, mais sentimentais, até um samba um pouco melancólico. Então aí já é uma nova ramificação dentro do samba, ou seja, o samba-canção.
E aí ele já vai dando os primeiros passos para ser conhecido internacionalmente. E como é que ele consegue se tornar tão conhecido? Porque ele passa a ser tema de alguns futuros filmes. E tem também uma garota propaganda muito interessante, muito conhecida, que foi ninguém mais, ninguém menos que Carmen Miranda, a pequena notável. Daí, nós chegamos até o ano de 1950, onde o samba-canção ele passa a ser substituído por um estilo mais percussivo, polifônico e muito usado nas periferias e nos morros cariocas. Nós estamos falando sobre o samba de morro ou samba de batucada. Pessoal, eu quero falar um pouquinho a vocês sobre essa questão desse samba, porque esse capítulo dessa pesquisa nossa é muito legal, é muito bom a gente estudar, porque é como se fosse o jogo de quebra-cabeça, né? Uma peça se enquadra na outra e você entende todo o jogo. Esse chamado samba de batucada ou samba de morro, ele teve um papel primordial na cultura dos morros cariocas e na cultura da capital fluminense, ou seja, o Rio de Janeiro, porque ele foi o ritmo utilizado pelas escolas de samba. Até hoje, as escolas de samba, esse sistema de escolas de samba foi exportado, né, para outros estados, mas o eixo mesmo, a base foi o Rio de Janeiro. Então, o que é que aconteceu? Esse ritmo era o ritmo que passou a ser tocado, especialmente no carnaval. Então, este ritmo é o ritmo das escolas de samba, porque retratava o dia a dia da capital carioca, ou seja, das favelas, dos morros. Então, muito importante que a gente deixe gravado isso, que foi na década de 1950 que surgiu o chamado samba de batucada ou o samba de morro. Vale falar também que no final da década de 50 surge uma outra ramificação. Do meu ponto de vista, eu chamo ramificações. Então, um novo tipo dentro do samba, que já tinha uma pegada mais romântica também, mais lenta, porém adotava um ingrediente não nacional, mas um ingrediente estrangeiro, que era o jazz americano. Qual é o ritmo que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando sobre a bossa nova. A bossa nova foi totalmente revolucionária já no final da década de 50. E logo no começo não foi muito aceita, porque a bossa nova era tida como um estilo de música meio desafinado, mas os seus precursores, que foram João Gilberto e Antônio Carlos Jobim, seguraram a onda e se tornou um estilo musical aclamado lá fora, principalmente nas paradas de sucesso da Europa e dos Estados Unidos. Então, vale ressaltar aqui que a bossa nova ela fez bastante sucesso, ela vendeu o Brasil lá fora, o Brasil ficou conhecido pelo samba e pelos grandes nomes ligados à bossa nova. Foi um meio também de divulgação do Brasil, como Carmen Miranda também serviu para divulgar o nosso país. Eu gostaria de fazer aqui um adendo sobre cinema e sobre samba. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Tem mais do que a ver uma coisa com outra. Eu quero falar aqui sobre o filme Orfeu Negro. Orfeu Negro. Esse filme teve trilha sonora de sambas e bossas compostas por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. A trilha musical deste filme tinha samba, obviamente, e músicas de bossa nova. Essas músicas foram compostas por Tom Jobim e por Vinícius de Moraes, que também foi outro ator, digamos assim, da obra da bossa nova no país. O filme foi dirigido pelo francês Marcel Camus e conquistou o público internacional, ganhando a Palma de Ouro no Festival de Cannes e também o Oscar de filme como melhor filme estrangeiro, isso no ano de 1960, elevando mais uma vez a música brasileira aos padrões internacionais. Então, Orfeu Negro é um filme muito importante, bom que vocês pesquisem, creio que esteja também na internet,
e esse filme é um divulgador não só do samba comum, como também da bossa nova. Muito interessante essa pesquisa. O samba também foi usado na capoeira, né? Muita gente diz dançar capoeira. Ninguém dança capoeira, a gente joga capoeira, né? Então o samba entrou aí em várias vertentes da sociedade. Agora, falando do samba mais atual, nós vamos para a década de 80 e houve uma novela, né, uma novela aí de uma grande emissora de TV, que se chamava Partido Alto. E a música tema da novela era interpretada pela grande cantora, assim, na minha opinião, Sandra de Sá. E o título da música é exatamente um tipo de samba que se chama Partido Alto, que é um samba comum, porém utilizando um instrumento chamado funk. Então é uma batida funk dentro do samba. Então é tido como o samba de partido alto. E outra manifestação mais recente é o chamado pagode. O pagode ele versa mais por reuniões informais, onde as pessoas se reúnem e acontece geralmente em casas ou em bares, e as pessoas se reúnem ali e tocam aquele samba num caráter mais intimista, digamos assim. Esse é o chamado samba pagode. Bom, pessoal, ainda é muito pouco, né, o que nós estamos expondo aqui para vocês sobre o que é o samba no Brasil, um ritmo, digamos, totalmente brasileiro, mas que a gente sabe que muita coisa vem da mãe África, né? Então, só para resumir, ele veio dos negros baianos, que eram os negros escravos, foi exportado da Bahia para a cidade do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro encontrou terreno fértil, onde se propagou, onde se desenvolveu e levou para fora, no caso, exportou uma boa parte da nossa cultura, a cultura musical do Brasil, que é riquíssima, e só fez o quê? Crescer, se desenvolver e servir de modelo o nosso país lá fora para que os estrangeiros gostem e curtam a nossa música que é tão rica. Lamentavelmente, hoje, boa parte da população, principalmente a população mais jovem, não curte esse tipo de música, é lamentável, né? Mas graças a Deus que existe a internet, existem os recursos tecnológicos que jamais deixarão a boa música morrer. Está contado, pessoal, compartilhe esse material caso vocês gostem, deem um like, se inscrevam no nosso canal e brevemente falaremos sobre mais e mais assuntos ligados à arte, ligados ao bom conhecimento. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.